Beleza, Luciano, vamos lá. Que não cessa a de vingar amanhã, mas nenhum mistério acima do ilusório. O astro rei vai brilhar amanhã, a luminosidade alheia a qualquer vontade há de imperar, Deixa eu organizar aqui. há de imperar. Amanhã está toda esperança, por menor que pareça, existe é pra desejar. Amanhã, apesar de hoje ser a estrada que surge pra se trilhar. Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno, será pleno. Muito bem, muito bem. Boa tarde para todos. Então, nós estamos aqui, né, no Café na Coca. Eu estou muito feliz, professor Babitz, por ter aceitado. Eu já fiz 2 vídeos. Eu fiz um vídeo lá no nosso canal no YouTube e também na página do Facebook, na qual nós estamos ao vivo agora. Eu tô um monte de equipamento aqui, não sei bem como é que vou sair na foto, mas tá indo, né? Professor, obrigadíssimo. Bem-vindo aqui, bem-vindo de volta, bem-vindo. Eu acho que assim, quando fala de esperança, eu lembro logo do senhor, das palavras que o senhor sempre tem dado pra gente na sala de aula, como amigo, como professor, né, como alguém que está perto da gente em todas as nossas movimentações no campo educacional, enfim. Queria agradecer, bem-vindo. Eu acho que até dispensa apresentações, senhor, né? Mas é professor da UFC, é cantor, é poeta, né? Trabalha com os indígenas há muito tempo. E o professor, por favor, complementa aí mais alguma coisa que o senhor acha que nesse momento vai também ajudar nessa apresentação aí e nesse tema que a gente vai tentar entrar aí, que eu acho que tem tudo a ver com o senhor. André, que alegria estar aqui, né? Me sinto muito grato, muito honrado pelo seu convite, né? De poder fazer esse momento com você
e para as pessoas que curtem o seu canal, especialmente o pessoal da comunidade da Praia do Canto Verde, que é assim uma comunidade muito querida a mim e que nesses derradeiros anos se tornou assim uma comunidade de referência importante assim para mim pessoalmente, né, e também para meus alunos lá da Faculdade de Educação, que a gente tem visitado com alguma frequência, né? Então, para mim, assim, esse momento de estar aqui com você, né, de poder a gente cantar um pouco, conversar um pouco com vocês, seus amigos aqui, né, e amigas que curtem aqui o seu canal, que vão poder ver, né, através do Facebook, do YouTube e outras mídias. Para mim, esse é um momento, assim, especial, né, por tudo que a gente está vivendo, né. Eu, depois de, assim, algum tempo que eu estava e ainda estou, assim, tratando da minha saúde, melhorando de saúde, também estou vivendo esse tempo como, não é, muitas e muitas pessoas pelo mundo afora, né? Esse momento em que a gente se encontra recluso em casa, com as pessoas, né, da nossa família, do nosso convívio, para a gente poder vivenciar essa oportunidade, né, de repensar algumas coisas, de cuidar, né, da nossa vida, da nossa saúde, repensar, né, os caminhos que pessoalmente e como humanidade a gente tem vivido no mundo, né? É assim que eu estou vendo esse momento e aqui com você é uma oportunidade de a gente poder conversar sobre essas coisas, né? E essa música que eu cantei é uma música do Guilherme Arantes, se chama Amanhã, né? Essa música realmente ela tem marcado minha vida em alguns momentos, onde também em sala de aula, né? Eu já cantei algumas vezes com meus alunos, porque ela traz essa marca da esperança, né? De acreditar que tudo passa, tudo é muito passageiro, tudo é muito impermanente, né? E a gente então deve cultivar, né, dentro do coração da gente aquele verbo que o Paulo Freire chama do esperançar. E é assim que eu tenho procurado também viver esses dias, tá? Exatamente. Professor, então, eu acho que é exatamente esse verbo freiriano, né, do esperançar. Eu tenho visto, professor, esses dias eu até estava falando, tentei conversar com um psicólogo para falar um pouco sobre medo, né? O que tem acontecido? As pessoas estão acompanhando as redes sociais, essa quantidade enorme de informações negativas, e o medo vai só aumentando e as pessoas vão ficando presas a esse medo. E aí vai sendo eliminado a esperança, vai sendo eliminada a fé, vai sendo eliminada a saúde emocional, né? E eu lembro que você também cantou essa música numa situação que vocês vieram nos visitar e a gente relatou para vocês da UFC a situação que a gente estava sofrendo, né? De que a escola estava sendo entregue para uma empresa para administrar totalmente para essa empresa administrar totalmente a escola, com um convênio que assinava, decidia quem ia ser diretor e tudo. E o senhor cantou essa música, assim, eu não esqueci mais, é uma música muito marcante, porque, de fato, o amanhã sempre tem mistérios e nós temos o direito de acreditar que esses mistérios são positivos, né? Eu lembro sempre do pessoal dizer que o não a gente já tem. Então, poxa, já que a gente já tem o não, mas tem a possibilidade do sim, vamos correr atrás do sim, vamos sonhar com o sim, né? E aí eu queria que o senhor falasse um pouco também, professor, como que é possível a gente fugir dessa armadilha que é esse mergulho, esse mar de informações que a gente fica buscando, achando que vai encontrar algo positivo e na verdade a gente se afunda cada vez mais. Olha, André, eu vejo assim, né? A gente precisa descobrir, ou melhor, construir o sentido para a nossa existência aqui nesse plano, né? Então esse é um momento oportuno para a gente poder assim revisitar as nossas
nossas ideias a respeito do transcendente, né, da espiritualidade, seja ela de que tradição for, seja ela, né, de que crença for, ou mesmo se a pessoa não tem uma crença específica, né, não importa. Esse é o momento de a gente pensar a transcendência. E olha, eu vou lhe dizer assim de uma coisa que eu venho buscando há muito tempo na minha vida, né? E venho construindo o que é o sentido das coisas. Eu entrei para dar aula na Universidade Federal, em 95, como professor de antropologia. Naquela época, antropologia, a gente, né, ensinava antropologia biológica, antropologia física, que fala da evolução do ser humano. Eu posso lhe garantir que ao longo de pelo menos 5 milhões de anos de história dessa espécie humana, olha, nós já atravessamos assim momentos muito difíceis. A nossa expectativa de vida hoje e os recursos que nós temos hoje, assim, mas são bem melhores, né, do que há alguns milhares ou milhões de anos atrás. Se nós temos realmente um desafio, que ele é um desafio grande, né, que é a pandemia do coronavírus, mas também nós temos recursos para enfrentar isso de uma maneira como nunca em nenhum outro momento da história nós tivemos. Então é preciso, numa primeira leitura, numa primeira análise, a gente se dá conta do que é preciso mudar. A gente já sabe, nós precisamos reorientar a economia e a política para colocar, não é, as riquezas que produzem pelo trabalho a serviço da vida em qualquer parte do planeta. O planeta não aguenta, não é, viver essa lógica capitalista que explora os recursos não renováveis a serviço de poucas pessoas no mundo. É essa talvez uma das grandes reflexões que a humanidade precisa fazer nesse momento. Nós precisamos repensar a nossa existência como humanidade, num planeta onde nós temos, repito, todas as condições de poder atender às necessidades, de alimentar as pessoas, né, de distribuir esses recursos que são produzidos ao longo da história da humanidade e mais recentemente, né, como a própria medicina, a seguridade social, no momento que as pessoas não podem sair de casa para trabalhar, enfim, né, o que nós precisamos é reorganizar a casa. A palavra economia vem do grego, né, economos, que significa literalmente a organização da casa. Não é à toa que na linguagem aí da grande mídia, né, e dos analistas, eles estão muito preocupados com a economia. É porque eles sabem, não resolveremos o problema do coronavírus sem repensar a organização da casa como um todo, da economia, da política, né? Isso é uma coisa, né, uma análise. A outra, naquela dimensão mais transcendental, que eu estava querendo pontuar, é de que nós precisamos repensar os valores com que a gente tem encarado, né, a vida, tem vivenciado a vida. Então, é provável que muitas pessoas não tenham se dado conta, mas nós não viemos aqui para ficar. Nós estamos vivenciando, nesse plano terreno, uma experiência de viver num corpo. Tem gente que acha que é assim, né? Nós temos o espírito, mas eu, né, há algum tempo para cá, eu venho me dando conta que nós não temos um espírito. Nós somos um espírito que tem um corpo. Né? Por acaso, nós estamos encarnados, estamos num corpo. Né? Se tudo der certo, um dia a gente vai deixar esse corpo. Não é? Então nós não deveríamos, assim, ter medo nesse momento, né, daquilo que é o óbvio. É óbvio que quer morrer, que ninguém quer pegar o vírus, que a gente está fazendo e deve fazer todos os esforços possíveis para a gente ter saúde, ter uma vida longa, ter todas as condições, né? Mas nessa hora é preciso a gente revisitar também esses valores pessoais, né, que a gente foi construindo ao longo da nossa existência, né? A gente procurar se dar conta de que não estamos sozinhos, né? Vivemos em coletividade. Nesse momento procurar cultivar, não é, o quanto possível, seja por que caminho for, aquela serenidade, né, fundamental, essencial para a gente encarar os momentos de desafios, porque não é de hoje, eu repito, que a humanidade vem atravessando momentos, né? Vai, a gente passa histórica, às vezes mais localizada, às vezes mais regional. No século passado
em nível mundial, né, uma situação de desafios para a humanidade inteira. Então, o que importa nesse momento é nós sermos capazes de perceber que nós temos também hoje recursos para enfrentarmos, para superarmos, para cuidarmos das pessoas, né, que estão adoecendo por conta da pandemia e oferecer a elas as melhores condições, né, que jamais ao longo da história nós pudemos oferecer às pessoas em termos de saúde. E eu acredito, não é? Nós vamos ter condição de oferecer ainda mais daqui a pouco, né, com as pesquisas. Tem muita gente empenhada em descobrir, né, a cura ou medicamentos que possam enfrentar. Agora, André, tem algumas pessoas que estão apressadas demais, logo querendo descobrir logo a cura, porque estão doidinhos para voltar para a vida normal. E não percebem que o que eles acham que é a vida normal, o que é o normal, a normalidade, é que também, né, de alguma maneira, tem contribuído para que essas coisas possam estar acontecendo, né? Pelo menos assim, a forma de enfrentamento. Essa normalidade, ela reporta novamente a economia e a política. Então, é importante que a gente possa reconstruir, não é, um outro conceito do que é a normalidade, sabe? E que a gente possa construir uma vida baseada em outros padrões de normalidade, vamos dizer assim, né? Que seja, por exemplo, a repartição das riquezas entre todos, o investimento em um sistema de saúde público, de educação e de ciência, né, de pesquisa científica. O Brasil, né, principalmente, vem sendo muito afetado com as políticas públicas que desacreditam as pesquisas científicas, as instituições de ensino, como as universidades federais, e isso tem reflexo. Né? Isso tem reflexo. Então é importante retomar um projeto de país em que o sistema de saúde pública do SUS seja considerado assim, uma prioridade, possa realmente se universalizar, atender a população brasileira como um todo, e que é modelo, né, para o mundo. O SUS brasileiro, se não está melhor, é por falta de investimento. Mas o SUS é um modelo de saúde pública que, assim, pode, sabe, se recebendo os devidos investimentos, pode ter uma contribuição muito importante no enfrentamento e na superação da pandemia. Eu acho que até já está sendo, né, professor? Professor, e assim, eu acho que existem os dois agentes, né? Eu acho que o governo, eu particularmente... No caso do governo, eu fico mais esperando do que criando expectativa. Porque assim, tem sido bem descabível o que a gente tem visto. E eu fico me perguntando qual é o nosso papel. Papel enquanto cidadão, nosso papel enquanto formador de opinião, né? Pelo menos que no meu caso, minimamente, né? Mas tem 2 ou 3 pessoas sempre conversando comigo. Então a gente está formando opinião, está ampliando a nossa opinião também. Qual é o nosso papel? A informação é suficiente? Ou será que a gente precisa ir além? Existe algo a mais que a gente possa fazer? Olha, André, a modernidade produziu assim, uma cisão, uma separação entre a informação e a prática e a ética, sabe? Isso é próprio da modernidade. Até antes da modernidade, desse tempo que a gente chama modernidade, né? Antes de Descartes, vamos dizer assim, né? Tomar como marco o pensamento cartesiano, quando se falava assim, o conhecimento, isso significava ao mesmo tempo, né? Ter a informação teórica a respeito de alguma coisa, mas também ter uma prática. A pessoa sabia, vamos dizer assim, praticar aquilo que ela tinha como informação, e ainda mais, havia uma conexão com uma ética e inclusive também uma perspectiva espiritual, transcendental da vida. Com a modernidade, né, nós perdemos isso. E o que acontece é que esses valores que antes eram tidos como arcaicos, porque vinculados, né, a uma certa religião, principalmente a religião cristã católica, isso foi abandonado, né, vamos dizer assim, em termos gerais, e a economia ocupou
ocupou esse espaço, sabe, do transcendental. Só que a transcendência, né, na economia, a gente já está vendo o resultado. Quais são os valores, qual é, entre aspas, aí, a espiritualidade do capitalismo? A gente está vendo os resultados, né? Inclusive uma economia que cada vez mais é dominada pelo mercado financeiro global, mundial. Os especialistas em economia dizem que a economia mesmo real, inclusive, ela está um pouco paralisada, né, em função hoje desse domínio, dessa supremacia do capitalismo financeiro. Então, o que nós podemos fazer? A primeira coisa que nós podemos fazer é aproveitar esse tempo, essa oportunidade que a gente está em casa, é encontrar consigo mesmo, sabe? O primeiro instrumento e o mais importante instrumento de luta nisso, André, somos nós mesmos. Quando eu digo nós mesmos, eu não estou querendo, assim, opor, né, a individualidade, né, à coletividade, mas é preciso nós mesmo, nós somos o nosso principal instrumento de luta. Então cada um de nós refletir a respeito de em que lugar, né, nessa, vamos dizer assim, nessa malha, nessa rede é que eu me posiciono, é que eu estou. Se eu sou um professor, como é o seu caso, como é o meu caso, né? Então, o que eu posso fazer a partir desse lugar? Professor, pai, companheiro, companheira, cidadão, seja de uma praia, né, uma comunidade de praia maravilhosa, como você, né, faz parte aí no Canto Verde, seja numa cidade como essa, Fortaleza. Então, em que lugar, a partir do lugar em que a gente está, como é que a gente pode, né, ser um instrumento da construção de novos valores, né, que possam inspirar novas relações sociais, sabe, uma nova ordem mundial. E aí, meu amigo, isso se faz também com conhecimento. Então, nós, professores, nós temos um papel muito importante nesse momento, mas é preciso que a gente busque fazer essa postura que a modernidade, infelizmente, rasgou, né, entre o saber, o praticar, o ser ético e ainda ter essa perspectiva do transcendente, da esperança, da espiritualidade, de uma visão que aponta, né, para além do hoje. Para isso também o conhecimento tem uma grande contribuição, mas é o conhecimento a serviço de uma outra visão que supere, inclusive, algumas das causas responsáveis pelo que nós temos hoje como desafio, causado também pela pandemia. E aí, professor, nós estamos chegando a 22 minutos. Eu queria ainda puxar um assunto com o senhor, o conhecimento. E é algo assim, assustador. E eu fiz até uma performance esses dias, pintei a cara num vídeo, né, pedindo perdão, né, uma forma de uma prece, pedindo perdão a Deus, porque que parece que há tanto conhecimento e parece que as pessoas, algumas, boa parte de pessoas, uma massa grande de pessoas, parece que estão tão distantes desse conhecimento o que né, está implícito nisso, na ideia do conhecimento, e parece que o conhecimento ele exige uma constância, uma resiliência, né? E eu queria perguntar, eu acho que a religião, eu concordo, foi um dos papas que disse que a religião sem a filosofia é cega e a filosofia sem religião é manca, uma coisa assim. E aí eu estou pensando aqui que entra uma outra coisa que é a arte, professor. O artista, o poeta, ele de alguma forma, principalmente os poetas que são natos, eles têm eu posso dizer, existe algo que os favorece num momento como esse, né, pelo simples olhar artístico, que é um olhar que parece que vê diferente, que vê numa rachadura de uma parede, vê uma flor, vê uma arte. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão do artista. E se é possível as pessoas tentarem se sensibilizar para isso. Pois como eu venho falando, né? Nós estamos no terreno do transcendente,
do transcendental. A arte, com certeza. A arte é uma dessas linguagens, né, apropriadas para falar da transcendência, né, do transcendente. Claro que quando eu estou falando de arte, eu tenho um conceito de arte. Eu não estou falando desse conceito que, infelizmente, ele é produzido a partir da indústria cultural e que transforma os produtos artísticos em mercadoria. Inclusive, cada vez mais, alguns tipos de produtos difundidos assim em larga escala, de qualidade questionável. Essa música, por exemplo, feita para ser consumida hoje e amanhã ser esquecida, não é? Que traz valores também duvidosos, pelo menos assim para mim, né? Quando eu falo de arte, eu falo de um conceito assim, para mim, né, pessoal? A arte para mim é aquilo que problematiza, que dramatiza, que expressa a vida nas suas grandes questões. O nascer, o morrer, o transformar-se, não é? A dor, a alegria, a paixão, né? E isso é feito também, claro, com uma competência no domínio de alguma linguagem, seja a linguagem das artes plásticas, da acústica, no caso da música, ou da imagem, no caso da fotografia, do cinema, as artes plásticas, etc. Tá? Então, quando a gente está diante da arte, dessa forma aqui, como eu estou, que é um pensamento meu, é como eu entendo, né? Outros também entendem assim, né? Nietzsche, por exemplo, entende assim também, né? Naquele livro Nascimento da Tragédia, ele expressa um conceito de arte assim, mais ou menos na linha do que eu estou falando aqui. Ou então, o Félix Guattari, quando num livro que ele escreveu, Caosmose, um novo paradigma estético, ele faz também uma reflexão a respeito do que ele considera arte. Então, vou pegar esses dois autores para quem está assistindo a gente tiver interesse de aprofundar um pouco nessa discussão sobre o conceito de arte, de poder ir lá e nesse tempo, né, revisitar ou visitar esses livros. Então, a arte, ela carrega consigo essa dimensão transcendental, essa dimensão do transcendente. A religião é uma outra esfera, bem claro, talvez a esfera, assim, por excelência, com a qual nós aprendemos a pensar o transcendente e o transcendental. E eu vou lhe dizer assim, sem poder me aprofundar muito, né, nessa ocasião aqui com você, mas eu venho fazendo um percurso também em busca, né, desse transcendental também em relação, né, a essa esfera. Eu hoje, sabe, André, eu demorei para chegar assim a essa concepção que eu tenho hoje. Eu lhe digo assim com sinceridade que custou um esforço. Eu acreditar, por exemplo, como eu acredito hoje, que nós não vivemos apenas uma vez, né? Eu acredito que a gente vai e vem algumas vezes aqui nesse plano, tá? E que existem outros planos também, obviamente, né? Então, para chegar aí, eu tive que vivenciar algumas coisas assim, vamos dizer, fortes, né? Para poder acreditar mesmo e vivenciar, porque esse tipo de coisa é interessante quando a gente descobre, vamos dizer assim, com as próprias pernas. Não é por ler um livro, não é porque um padre, um pastor, um mestre, sei lá o que for, está dizendo, está pregando, né? Seja que religião for. Mas é importante quando a gente cria convicção de algumas ideias a respeito disso, né, do transcendente, se for na esfera do religioso. E aí tem muitos caminhos para a gente poder fazer essa descoberta, para poder a gente vivenciar isso, para poder a gente construir essa visão pessoal a respeito disso. Então esse é um momento também para a gente poder fazer, né, uma reflexão sobre como é que eu estou pensando essas coisas, como é que eu estou vivenciando isso também em nível da religião. Obviamente para aquelas pessoas que têm religião, porque tem pessoas que também não têm. E não significa que elas sejam menos espiritualizadas, não significa que elas tenham, vamos dizer assim, que as reflexões delas a respeito do transcendente tenham menos valor. Não é isso, tá? Agora, em nível das religiões, é importante também, né, que as pessoas possam buscar mesmo assim essa reflexão, porque até onde eu sei, assim, a maioria das religiões ou as religiões ditas assim históricas,
elas têm algo a dizer a respeito desse momento, não propriamente naquela perspectiva de que algumas, não é? Embora eu não